nesse culto de domingo de manhã junto com você. E eu gostaria de ver hoje um trechinho, o início da história do livro de Ruth. O livro de Ruth, a gente lembra sempre, né, do romance maravilhoso entre Ruth e Boaz. Um romance que coloca no chinelo qualquer história romântica que nós ouvimos ou assistimos, né? Eu gosto muito de histórias. E se a gente fosse pensar no livro de Ruth, daria para fazer uma série do Netflix, né? Uma série que não seria muito comprida, teria apenas uma temporada, mas teria alguns episódios. Hoje eu gostaria de ver o primeiro episódio, que não começa quando Ruth conheceu Boaz, mas que começa com a história de uma família de Belém de Judá. Vamos ler? Ruth, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 5, diz assim: Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu para habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, sua mulher Noemi, e os seus filhos se chamavam Malom e Quilion. Eles eram efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Elimeleque, marido de Ruth, morreu. E ela ficou só, foi deixada só com seus 2 filhos. Os seus filhos se casaram com mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa e o nome de outra era Ruth. Ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion. Assim, a mulher ficou só, foi deixada só, sem seus 2 filhos e sem seu marido. A história, o romance que a gente sempre se lembra do livro de Ruth, começa com um momento trágico. Diferente das histórias do Netflix, a história de Ruth é uma história real, é um romance real, ele aconteceu num momento específico da história do planeta. E esse momento é narrado aqui, ele é descrito como na época em que julgavam os juízes. O período de juízes, ele é um período que vai desde a morte de Josué até o surgimento do primeiro rei de Israel, Saul. Esse período é marcado por pecado. Sabe por quê? Sem um líder, o povo se desviou do Senhor. E eles entraram num ciclo de falhas. No capítulo 2 de Juízes, ele vai descrever como é que funciona esse ciclo. Depois que Josué morreu, o povo não tinha mais quem ensinava a palavra, cada um fazia o que agradava os olhos, e aí funcionava assim. O povo pecava contra o Senhor, corria para os ídolos. O Senhor castigava essa nação. Trazia uma nação estrangeira, trazia a nação estrangeira contra o seu povo, em algum território ali de Israel. Esse povo estrangeiro oprimia esse território de Israel. E aí, por causa do sofrimento, o povo de Israel clamava ao Senhor, pedia misericórdia e perdão. E o Senhor misericordiosamente ouvia e graciosamente levantava um líder, um juiz, alguém que era separado pelo Senhor, para fazer com que esses povos estrangeiros fossem expulsos. Assim que terminava isso, o povo estivesse liberto, será que eles se arrependiam e viviam agora obedecendo ao Senhor? Não. Eles voltavam para o pecado e começava o ciclo tudo de novo. Pecado, juízo, oração, libertação. Pecado, juízo, oração, libertação. E esse ciclo vai se perdurando por todo o livro de Juízes. A história, o romance entre Ruth e Boaz acontece nesse contexto. Além desse contexto tenebroso, o livro de Ruth começa com a história da família de Elimeleque e Noemi, num momento muito específico, num momento em que houve fome na terra. A gente lê aqui, houve fome na terra, a gente não sabe por que veio essa fome. Será que veio por causa de seca? Será que foi alguma praga? Será que foi juízo de Deus? Não sabemos. O autor do livro de Ruth não fala. Suspense é uma ferramenta que ele vai usar nesses primeiros 5 versículos. Ele não revela aquilo que a gente quer descobrir. Ele não revela o porquê das coisas. Ele só vai contando de maneira muito rápida. E aí ele vai começar, houve fome na terra. Só que um leitor atento, conhecendo o período de juízo, sabendo que é um período em que Deus está trazendo juízo para a nação de Israel, ele vai ficar com uma pulguinha atrás da orelha falando assim, será que essa fome não foi dada por Deus para chamar a atenção do seu povo e chamar o seu povo para a fidelidade? Fica essa pulguinha atrás da orelha. E aí vai começar a história de uma família, de um homem de Belém de Judá, um efrateu de Belém de Judá, uma família ali, um homem, uma mulher e seus 2 filhos, Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion. A história não começa tranquilinha, ela começa com tudo. Diferente de alguns filmes Netflix, você fica, meu Deus, quando esse filme vai começar? Essa história começa com tudo, falando, houve fome na terra, um grande problema. E aí essa família tem um problema, como é que eles vão se sustentar? Eles decidem
sair de Belém e ir para Moabe. Esse trecho é escrito com ironia. Sabe por quê? Por dois motivos. Primeiro motivo, Belém em hebraico significa casa de pão. E o segundo motivo é que Elimeleque, em hebraico, significa Deus é meu rei. E o livro de Ruth começa: no período em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Um homem da cidade que chama Casa de Pão, um homem cujo nome é Elimeleque, Deus é meu rei, decidiu sair da terra prometida e buscar sustento numa terra de um rei estrangeiro. Olha só que ironia. E isso também levanta uma outra pulga, coloca uma outra pulga atrás da nossa orelha. E nós que lemos o livro hoje, nós devemos nos questionar, no momento do aperto, a quem nós recorremos? A quem nós recorremos quando a situação aperta para o nosso lado? Nós recorremos ao Senhor ou tentamos dar um jeito na situação? O autor do livro de Ruth é um homem extremamente habilidoso com as palavras e ele quer usar um recurso que a gente vê às vezes nos filmes. O recurso de, eu já vi essa história. Sabe quando você assiste um filme e você fala assim, eu já vi essa história. Já ouvi essa história. Eu sei como é que é. Eu às vezes assisto o filme no Netflix e falo, já sei. Fulano de tal vai ficar com essa, com a menina. Eles estão brigados agora, mas depois vai se arrumar. Ou, por exemplo, esse é o inimigo, esse é o vilão, esse é o assassino. A gente já sabe a história. Sabe quando você assiste filmes assim? O autor do livro de Ruth quer usar esse recurso. Ele quer criar essa expectativa. A expectativa de tipo, eu já sei essa história. Sabe como ele faz isso? Contando a história da família de Elimeleque e Noemi, parecida com uma história antiga. Uma história que o povo de Israel já conhecia. A história de Abrão. Gênesis 12, versículo 10, tem as mesmas palavras de Ruth, versículo 1. Ruth, versículo 1 diz, houve fome na terra e um homem de Belém de Judá saiu de sua terra para ir para morar em Moabe. As mesmas palavras acontecem em Gênesis 12, versículo 10, quando diz assim, houve fome na terra e Abrão desceu ao Egito, pois grande era a fome na terra. O autor de Ruth está escrevendo da mesma maneira que aconteceu na história ali de Abrão para criar expectativa. E aí o leitor fala, eu já sei o final, eu já vi essa história. Com Abrão foi o seguinte, Abrão desceu para o Egito, quando eles estavam descendo, ele falou com Sara, falou com Sarai, falou assim, Sarai, mente, fala que você é minha irmã. Chegaram no Egito, eles mentiram para o rei foi castigado por Deus. Só que Abrão e Sarai são expulsos do Egito com riquezas. Já sei o fim da história. Será que esse é o fim da história de Elimeleque e Noemi? E a gente continua a história esperando esse final, porque a gente já ouviu uma história parecida. Só que tão rápido, o autor de Ruth cria uma expectativa no nosso coração, ele vai destruir essa expectativa assim que inicia o versículo 3. No versículo 2, termina que a família chegou em Moabe e morou lá, mas não fala. Ele não fala se Elimeleque conseguiu um emprego, onde eles moravam, se eles conseguiram o sustento que eles procuravam, se eles pararam de passar fome como eles passavam. Não fala. A primeira notícia que tem depois que eles chegaram em Moabe, a gente nem sabe quanto tempo se passou até que essa notícia acontecesse. Mas a primeira notícia que a gente tem é uma nota fúnebre. É uma notícia de falecimento. Elimeleque, marido de Noemi, morreu. Assim como o autor criou rapidamente uma expectativa, ele quebrou. A história não tem o mesmo final. A história de Abrão e de Sarai, apesar de se parecerem, aqui nesse momento, não tem o mesmo final. E aí ele vai continuar essa história. Só que ele faz essa reviravolta com a morte de Elimeleque, ela tem um propósito muito específico. Ela quer que eu e você agora deixemos de ver essa história como se alguém olha de cima. Lê essa história como se fosse alguém que estivesse em cima, olhando de cima. Mas que a gente entrasse na história e, principalmente, olhasse com os olhos de um personagem. O personagem Noemi. O versículo 3 diz que Elimeleque, marido de Noemi, morreu. E a gente precisa perceber a mudança das coisas. No versículo 2, ele diz que Elimeleque é o homem e Noemi é sua esposa. No versículo 3 ele diz Elimeleque, esposo, marido de Noemi. Ele inverteu. Você percebeu? Isso é feito de propósito, para que a nossa ótica mudasse. Agora a gente tem que olhar a história com os olhos de Noemi. E os olhos de Noemi olham para essa situação com muita dor. E o versículo 3 termina assim. E ela, Noemi, foi deixada só com seus 2 filhos. Que tristeza.
Agora, uma história que a gente esperava um romance, um final feliz, começa com dor, com luto. Que tristeza. Eles saíram de Belém de Judá, uma mulher que saiu junto com a sua família de Belém de Judá por causa de fome. Agora vive em terra estrangeira sem o seu marido, sem o seu companheiro, sem o seu protetor, com os seus 2 filhos. Filhos ainda jovens, nem se casaram. Só que antes da gente começar a absorver o luto de Noemi, o autor do livro ele vai dar uma outra reviravolta. Ele vai começar a história de novo, ele vai dar uma outra reviravolta. Você fala assim, vai ser uma história triste, vai ser um drama. E aí ele, rapidamente, antes que você criasse qualquer expectativa, ele inverte a história. E aí o próximo versículo, nem o versículo 3 nem termina, já começa. E eles, os 2 filhos que ficaram com Noemi, eles se casaram com mulheres moabitas. Uma se chamava Orfa e a outra se chamava Ruth. Ele está criando expectativa no nosso coração. Só que, novamente, ele vai trazer na nossa mente um eco de uma história passada. E o versículo 4 termina, e eles ficaram ali 10 anos. Isso não é escrito por acaso, isso é escrito de propósito. Assim como ele queria mostrar no versículo 1 que a saída de Elimeleque e Noemi para Moabe por causa de fome era parecida com a história de Abraão, ele vai continuar comparando essa história com a história de Abraão. Sabe quando? Gênesis capítulo 16 diz que Abrão e Sarai, eles moraram por 10 anos em Canaã e não tiveram filhos. Opa, 10 anos? Sim, 10 anos. E agora ele está descrevendo aqui. Os filhos de Noemi se casaram e se ficaram lá 10 anos. Eles tiveram filhos? Ele não diz. Isso mostra que, peraí, um casal que é casado há 10 anos, naquela época não ter filhos, tem algum problema aí. Antes da gente criar qualquer expectativa para o bem, o autor novamente derruba as nossas expectativas e começa uma história trágica de novo. Mais uma vez, a expectativa é frustrada. E agora, uma expectativa de uma história boa, ela é frustrada com algo ruim. E o versículo 5 começa. E morreram também os 2, Malom e Quilion. A história do luto de Noemi volta. Noemi, ela sepultou o seu marido. E agora tem que sepultar os seus 2 filhos. E esse trecho é escrito com muita emoção. Ele é escrito de uma maneira especial na língua em que esse livro foi escrito. A palavra filhos é uma palavra não comumente usada na língua hebraica para falar de homens casados, mas é uma palavra usada para lembrar crianças, jovens. É como se ele estivesse falando assim, e Noemi foi deixada só, sem seus 2 meninos, sem seus 2 filhinhos, e sem o seu marido. E ele descreve as perdas da última para a primeira, como se Noemi olhasse para trás e visse aquilo que a sua descida para Moabe gerou. Ela foi, junto com sua família, procurando sanar a fome. E o seu tempo em Moabe trouxe luto. É verdade. A barriga ficou cheia. O tempo em que eles moraram lá parece que foi um tempo de sustância, tanto que eles não saíram de Moabe. Mas a sensação de vazio invadiu a casa de Noemi. Que história triste, né? Que história terrível. Eu não sei se você percebeu, no tempo em que eu li a história, ou no tempo que eu contava a história, que eu explicava essa história aqui, mas aonde está Deus na história de luto de Noemi? A palavra Deus não aparece nenhuma vez. O nome de Deus não aparece nenhuma vez. Deus parece não fazer nada. Na realidade, a época de juízo é marcada por afastamento de Deus, em que Deus só se demonstra com juízo e disciplina. E nesse momento a gente não vê o Senhor. E aí a gente começa a questionar. Quando a gente não vê o Senhor, nossos olhos ficam no problema. E eu não sei se enquanto você lia essa história, aconteceu com você o que aconteceu comigo. De eu olhar para a morte de Elimeleque, dos seus 2 filhos. Seus 2 filhos que morreram antes de ter filhos. Elimeleque morreu antes de ver os filhos casarem. E eu ficava perguntando, por que esses homens morreram? Por quê? Por que eles morreram? O autor de Ruth não faz questão nenhuma de explicar o porquê. Mas quando a gente não consegue perceber o agir de Deus na história, a gente não consegue perceber o agir de Deus na história, a gente fica focado em problemas, não é assim?
E aqui a gente vê que a descida para Moabe, ela resolveu um problema de fome, mas ela causou um problema de vazio. Para aquela mulher que desceu como esposa, agora é viúva e sem filhos. Agora ela está sozinha, sem proteção, e uma mulher viúva naquela época não é como as viúvas do século XXI, que podem arrumar um bom emprego, que podem começar a sua vida novamente, de maneira difícil, mas podem. Noemi, naquela época, Noemi, na época dos tempos bíblicos, uma viúva, ela estava destinada a padecer de fome, porque quem sustentava a casa eram os maridos, e ela estava sem segurança em terra estrangeira. Imagina o que faria o que um povo estrangeiro sem Deus poderia fazer com uma mulher viúva que mora sozinha agora com as suas duas noras. Eu não quero encerrar essa mensagem num tom triste. E por isso eu vou ter que dar um spoiler de como a história de Ruth, a história do livro de Ruth acaba. A história do livro de Ruth, ela não conta a história de pessoas apenas. Essa história fala sobre Deus e sobre uma história muito maior. Sabe por que o autor ele esconde detalhes? A gente não sabe quanto tempo demorou entre a chegada de Elimeleque em Moabe até a morte dele. A gente não sabe por que ele morreu. A gente não sabe se os seus filhos morreram juntos ou morreu um e depois de um tempo morreu o outro. A gente não sabe por que eles morreram, nem como eles morreram, se foi um acidente, se foi uma doença, a gente não sabe. Esses detalhes não são contados de propósito. Porque a história do livro inteiro ela está preocupada em contar uma história muito maior. Agora eu quero que você se lembre daquilo que eu disse no início da mensagem, de que o autor do livro de Ruth, ele está querendo fazer com que a nossa mente lembre de uma história passada, a história de Abrão e Sarai. E ele não faz isso por acaso, não. Ele não faz só para criar essa expectativa. Além de querer criar essa expectativa, eu já vi essa história. Ele está linkando com a história de Abrão, de um propósito. Porque a história que ele está contando nesse livro vai muito além do romance entre duas pessoas. Essa história está ligada à história de Abrão. E eu quero que você se lembre do que o Senhor disse quando mandou Abrão sair de sua terra. Ele disse assim, sai da sua casa, da casa do seu pai, sai do meio da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão recebeu uma promessa de que por meio da descendência dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. A história de Ruth está querendo apontar para um descendente de Abraão, para um outro Efrateu, para um outro Belemita. E agora a história de Ruth, no finalzinho do livro, a história de Ruth vai ser ligada com Davi, o rei segundo o coração de Deus, o rei que colocaria Israel nos reixos. Os juízes não conseguiram fazer isso. Saul também não. Saul tinha um coração perverso, um coração que não agradava o Senhor, mas talvez Davi vai ser esse rei que vai colocar Israel nos reixos. Quando a gente olha para o contexto da Bíblia toda, a gente vê que o livro de Ruth ele tem um propósito muito maior. Não é contar a história da família de Noemi, esses desastres todos que aconteceram no capítulo 1. Não é contar o romance entre Ruth e Boaz, o nascimento de seu filho que trouxe alegria e que trouxe uma linda reviravolta, um final feliz para essa história. E nem contar a história de um rei, do nascimento de um rei. Mas esse livro ele conta uma história muito maior. A história da redenção. A história da nossa salvação. Porque esse livro vai apontar, esse livro começa com uma família de Belém de Judá. Termina mostrando um homem famoso de Belém de Judá, o rei Davi. E esse livro ele tem que nos lembrar de um outro homem que também nasceu em Efrata, também era um efrateu, também era de Belém e também era de Judá. Jesus Cristo, descendente de Davi, descendente de Abraão. O autor de Ruth, ele linka, inspirado por Deus, dirigido pelo Senhor. E nós cremos que o Senhor ele dirigiu toda a Escritura, principalmente quando lemos trechos como esse, sabendo que agora o livro de Ruth, ele não volta a história em Abrão por acaso, mas ele volta para linkar agora com o verdadeiro descendente de Abraão, aquele que abençoaria todas as nações. O livro de Ruth agora liga essa história de romance magnífica, mostrando que essa história é apenas um capítulo de uma história maior, a história da redenção. O Senhor, ele tem poder para transformar inícios tristes
em finais felizes, desde que estes passem pela cruz, desde que esses estejam ligados à história da redenção. A primeira lição que a gente viu é, no momento do aperto, a quem você recorre? Você busca solução em coisas, você busca solução em pessoas. E isso é muito importante no momento em que vivemos. Nós vivemos um momento de pandemia em que nós saímos de casa com receio. Receio de pegar um vírus que a gente não entende direito ainda como ele funciona. Mas tem algo que nos traz esperança, uma tal de uma vacina. Uma vacina que a gente vê que está sendo desenrolada num contexto político extremamente sujo, num contexto político extremamente conflituoso. E eu te digo, se você tem colocado a sua esperança em algo dessa terra, talvez você se frustre. Imagine Noemi, quando estava com suas malas prontas, saindo de Belém, rumo a Moabe, na esperança de que lá ela encontraria pão. Saberia ela o que o tempo lhe reservaria? Será que se Noemi ela soubesse que em 10 anos depois ela estaria viúva, sem seu marido, estaria viúva sem seu marido e sem seus filhos? Será que ela imaginaria? Será que ela sairia de Belém se ela soubesse que a história dela dirigiria ela para esse momento? Será que ela confiaria na viagem para Moabe? Será que ela confiaria num terreno estrangeiro para prover, para trazer provisão para sua família? A primeira lição que eu tiro é, no momento do aperto, a quem eu recorro? Não coloquem as suas esperanças em coisas que passam, em coisas que podem falhar. Não estou dizendo que a gente não tem que se alegrar com notícias da vacina. Temos que nos alegrar. E quando ela chegar, a gente tem que orar para que ela seja bênção, sim. Mas nossa esperança não pode estar nela, porque pode falhar. Talvez o seu problema não seja com o coronavírus, talvez o seu problema seja com o seu emprego. Você coloca esperança no seu trabalho. Ou às vezes você coloca a sua esperança no futuro dos seus filhos. Você coloca esperança na força do seu braço, nos seus estudos. Ah, eu estou estudando, o futuro que eu tenho pela frente é fantástico, porque eu estou me dedicando agora. Aonde você coloca a sua esperança? Essa é a primeira reflexão de hoje. A segunda reflexão é que a nossa história, ela é apenas um capítulo de uma história muito maior. A história da redenção. Nessa história da redenção, qual é o seu papel? Nessa história da redenção, aonde você está? A história que começou com a família de Noemi, com a família de Elimeleque, a história que começou com o romance de Ruth e Boaz, ela vai desembocar na maior história de amor já vista, que é a história do Senhor Jesus Cristo. E nesse momento eu quero te lembrar que nenhuma história tem valor em si. E nenhuma história é tão preciosa se ela não estiver ligada à história da redenção. A sua história já passou pela cruz. A sua história já ganhou um novo significado por meio da história do Senhor Jesus Cristo. Eu quero encerrar essa reflexão de Ruth mostrando como Deus ele é fantástico. O mesmo Deus que fez faltar pão na casa de pão, milênios depois da história de Noemi, ele levantou um outro Efrateu de Belém de Judá, aquele que é o próprio pão da vida. Essa frase não é minha, essa frase eu ouvi de um pastor chamado Emílio Garófalo e me chama a atenção. Aonde nós estamos nos alimentando? Aonde colocamos a nossa confiança? E não se esqueça, durante toda essa nossa caminhada aqui, o Senhor, Ele está nos direcionando, o Senhor está no controle. Vamos orar? Senhor, nós queremos Te agradecer porque, seja na minha história individual, seja na história do planeta, o Senhor é o Deus soberano de todas as coisas. Senhor, as nossas tristezas, as nossas dores, o nosso luto, tudo isso está sendo uma ferramenta do Senhor
para contar uma história maior, a história da redenção da humanidade por meio de Jesus Cristo. E, Senhor, às vezes o Senhor vai usar as nossas dores para que outros tenham cura. Assim como a história da família de Jesus Cristo, contada no livro de Ruth, começa com a tristeza e o luto de Noemi. O Senhor às vezes pode usar a nossa história e o nosso luto e as nossas tristezas para trazer reviravoltas em histórias de outras pessoas. E nós te pedimos isso. Pai, que as nossas dores tenham poder de curar por meio da cruz e do Espírito Santo. Pai, nos ajuda a sermos instrumentos nessa história magnífica que é a história da redenção. Muito obrigado. E, Senhor, nós te pedimos, Pai, por favor, nos ajuda a confiar no Senhor, a não recorrer e não confiar em coisas falíveis. Mas no momento em que a situação apertar, a nossa primeira e única opção seja recorrer ao Senhor. Esse é o nosso desejo hoje. Em nome de Jesus. Amém. Que você tenha uma boa manhã e até logo mais, hoje à noite, no nosso culto às 5 ou às 7. Um abraço.